Bem-vindos a mais um podcast da longevidade. Vamos pôr a ruga na moda. E neste episódio eu não poderia estar mais feliz, pois para além de ter a melhor neurologista que eu conheço, que teve agora a sua experiência com sucesso nas provas doutorais, uma super entendida naquilo que é o síndrome demencial. Já fizemos coisas giras juntas a nível profissional, mas acima de tudo é uma grande amiga. Doutora Ana Monteiro, muito obrigada por teres aceitado este convite. Muito obrigada por essa introdução tão calorosa e demasiado simpática. Ah, sim, claro, claro. Mas sem Bom, dúvida que fico muito feliz por estar aqui e, claro, que para além de seres uma grande amiga, reconheço-te muito qualidade em tudo o que fazes e, portanto, espero estar à altura do desafio. sempre muito humilde. Ana, então o nosso objetivo hoje é, sem sombra de dúvida, desmistificarmos aqui algumas questões, percebermos o que é que nós podemos fazer pelo nosso cérebro para que ele tenha boas condições para envelhecer bem. E depois, lá mais para a frente, vamos falar sobre quando efetivamente há uma patologia que não é o fim do mundo e que há vida para além da patologia. A primeira pergunta que eu te faço é exatamente esta: o que é que eu posso fazer hoje com 40 anos para, de alguma forma, potenciar, prevenir, melhorar aquilo que será o meu cérebro saudável? Não vamos entrar já pelas patologias, mas com 80 ou 90 anos. Ora, o que podes fazer com 40 anos é tudo, este é o momento, não é? Devemos fazer tudo quanto mais cedo, aliás. Costuma-se dizer quanto mais cedo possível, mas nunca é tarde demais. Portanto, a qualquer momento estamos, e desde que nascemos, devemos preparar-nos para ter um cérebro que envelhece bem. E sabemos que a partir dos 30 é quando começamos a entrar na nossa rota descendente em termos de não haver mais crescimento e de até podemos vir a ter alguma perda. E, portanto, este é o momento a qualquer momento que temos, de pensar em ter um cérebro melhor, mais saudável e de melhorar a nossa qualidade no funcionamento. Porque, na verdade, apesar de estarmos a perder o número de ligações e o número de neurónios com a idade, estamos a ganhar outras qualidades ótimas. Somos como um bom vinho, não é? E, portanto, há muita coisa que até melhora com a idade, a nossa experiência, não só a experiência acumulada, como a nossa capacidade de resolver as coisas com mais facilidade, porque, de facto, nós adquirimos muita coisa. Mas outras há que se tornam menos rápidas e, portanto, todos nós damos a partir dos 30 e, sobretudo, eu pelo menos com 38, dou por mim muitas vezes entrar na sala e não saber porque é que vim lá. Eu sei que queria fazer qualquer coisa, eu vim aqui buscar qualquer coisa, o que era, não sei, volta para trás. E, na verdade, tenho muita gente na consulta que vem por esse motivo ou por motivos semelhantes a esse. A diferença entre eles e eu é que sou neurologista e sei o que é que se passa e eles naturalmente estão preocupados e precisam de partilhar desta dificuldade com alguém que possa dizer-lhes o que está a passar. Mas isto é muito fruto, é uma coisa muito típica da idade, e da idade não é dos 60 anos, é da idade, todos nós, a partir dos 40 sobretudo, começamos a ter um bocadinho mais de perda de visão e a precisar de óculos, portanto, todas aquelas coisas que nos fazem saber que estamos num posto diferente dos 20. Eu definitivamente não voltaria atrás, antes prefiro estas dificuldades fruto da experiência e da quantidade de coisas que temos para fazer. Pronto, e nós devemos, de facto, começar o mais cedo possível a tratar do nosso cérebro. E tratar do nosso cérebro tem muitas vertentes. Uma delas é pensar bem, dormir bem. Nós sabemos que dormir, há um motivo pelo qual nós somos, tanto quanto achamos e sabemos, a espécie mais evoluída do planeta, e continuamos a passar um terço da nossa vida, um terço do nosso dia a dormir. É porque dormir serve efetivamente a uma necessidade fisiológica muito importante e é extremamente importante para o funcionamento cerebral, para consolidar memórias, para repor níveis de neurotransmissores, que é a maneira como os neurónios comunicam entre eles, entre muitas outras funções que não vos vou lançar, mas a verdade é que ter uma boa noite de sono e dormir bem constantemente, não é perder de vez em quando o sono, isso não nos deve fazer pensar que já estamos a estragar tudo, mas tentar ter consistentemente um bom sono é meio caminho andado para ter um cérebro saudável. E também sabemos que, por outro lado, uma perda da capacidade de dormir bem, sobretudo com mais idade, pode ser já um indício de que alguma patologia está por trás. Portanto, tanto pode ser a causa, como até já pode ser uma consequência. Tudo depende da idade e do contexto, não é? E
isto é mais fácil dizer do que fazer, não é? Dormir bem, quando se tem que trabalhar tantas horas por dia, quando se tem crianças pequenas, quando se tem tantas preocupações, existem estratégias, não deve ser a medicação a nossa primeira linha. Portanto, quando eu digo dormir, ser sedado à noite, é dormir com toda a arquitetura do sono normal, mas isso dava um podcast em si mesmo, portanto não vamos explorar, vamos só apenas deixar que, efetivamente, tentar trabalhar e definir estratégias que elas existem, que se podem conversar para ter uma boa qualidade de sono e uma quantidade de sono adequada, são muito importantes para o meu funcionamento cerebral. Claro que a alimentação, não ter fatores de risco vasculares, hipertensão, diabetes, colesterol, tabaco, obesidade, tudo isso são patologias que vão causar dano ao cérebro e, portanto, ter atenção com a nossa alimentação, exercício físico, por este motivo e pelo motivo também da própria estimulação cognitiva que permite a melhoria que tem do funcionamento cerebral. Todos nós, se calhar, já experienciamos que às vezes não estamos a conseguir funcionar e depois vamos fazer uma pausa, fazemos um bocadinho de exercício e se calhar a seguir até temos um funcionamento cognitivo melhor. E para quem não tem essa experiência, experimente. Estar a trabalhar ao computador várias horas, já não estar a render, pegar na bicicleta estática e dar 2 minutos de máximo e voltar e ver o que acontece. Portanto, isto tem sido até experimentado em muitas empresas, algumas empresas mais bem informadas têm pedido aos trabalhadores para a certas horas do dia fazerem uma pausa e subir e descer escadas, fizeram assim umas experiências engraçadas com melhoria da rentabilidade. O exercício físico, para além dos benefícios cardiovasculares que lhe conhecemos, do controle dos fatores de risco, assim, no momento pode trazer benefícios cognitivos e a longo prazo também. E manter-nos pessoas saudáveis do ponto de vista emocional e familiar, sem dúvida que é extremamente importante para o bom funcionamento do cérebro. E isto não é apenas no sentido do ato de cultivar as amizades. Eu digo, termos uma boa saúde mental significa eu durmo bem, eu trabalho as horas que tenho que trabalhar, mas tiro momentos também para relaxar e o cérebro necessita disso. E agora confunde-se muito o lazer com, não sei se também partilhas e deves partilhar da minha opinião, de que passamos muito tempo no Facebook a ver as notícias de todo o mundo e desgraças sobretudo, porque isso é muito noticiado. E se formos a ver, o nosso cérebro não está preparado para saber tudo o que está a acontecer em todo o lado do mundo ao mesmo tempo, sobretudo mais notícias. Portanto, este bombardear constante de informação é sem dúvida algo que não é bom para o cérebro. E temos visto crescer a ansiedade, a depressão, as pessoas a perder o sono, porque é muito, muito viciante estar sempre agarrado aos ecrãs. E eu acho que também parte de envelhecer bem, ter um bom cérebro, e nós também sabemos quando nos desligarmos do mundo e quando ficar só no nosso bocadinho de céu e sair um bocadinho deste loop que é difícil. Portanto, temos que usar a tecnologia a nosso favor. Os telefones podem começar a ter uma hora em que de repente deixam de receber notificações, porque pomos aquela coisinha do dormir. Temos que também aprender a desligar-nos um bocadinho do que está a passar. Acho que é importante. Pronto, acho que assim para começar uma conversa já temos aqui alguns Sim, tópicos. sabes que estavas a falar agora dessa questão, e ainda hoje de manhã estava a dar uma aula de fisiologia, e estávamos exatamente na estesiologia, nesta parte dos órgãos dos sentidos, não é? Que é tudo aquilo que nos faz receber estímulos do exterior e depois, através das diferentes, Integrá-los, não é? dos impulsos, exatamente, vem tudo ter ao nosso cérebro, digamos que é o nosso computador, onde tudo é processado, onde são feitas as respostas e tudo isto. E nós estamos sempre conectados a tudo e mais alguma coisa, ou seja, o nosso cérebro, lá está, o maior consumidor de energia, não é? Do nosso corpo, Sim, sim, sem está dúvida. sempre em atividade. E quando tu disseste esta parte de desligarmos do mundo, sabes que eu acho que a maioria das pessoas, primeiro, não reconhece a importância disto e, segundo, Não não reconheço. sabe como fazer. E depois estão muito em looping, não é? Em pensamentos ruminantes o que é que tu É, sentes em relação a isto? Como nós, é que as pessoas se podem desligar, é, aliás, ligarem-se interiormente, não é? isto é muito complicado, porque a sociedade e a quantidade de coisas que há agora torna isto difícil, porque nós antigamente não tínhamos, e eu, apesar de ter 38 anos apenas, ainda sou do tempo em que não tínhamos, na minha infância e parte da minha adolescência, tanta coisa. Eu acho que o meu primeiro telefone, que era um
assim, um tijolozinho, foi para aí aos 15 anos e foi em segunda mão, e demorei tempo até ter alguma coisa melhor. Só lá para os 20 é que começaram os smartphones a aparecer, portanto isto é muito recente. E isto é demasiado bombardear o cérebro ao mesmo tempo. Nós estamos constantemente, e se calhar já acontecia mesmo antes desta tecnologia toda, constantemente tristes com o que aconteceu ou a preocupar-nos com o que já aconteceu e não podemos mudar, e angustiados com o que vem a seguir. Estamos sempre no ontem e no amanhã, nunca estamos no hoje. E o estar no hoje é extremamente importante. E é isto que dá saúde ao cérebro, porque parece-nos que a vida corre muito rápido, mas é por isto. É porque eu estou sempre no ontem e no amanhã, constantemente, e nunca estou no hoje. E o cérebro não foi feito para, pelo menos a evolução da tecnologia é claramente mais rápida do que a evolução biológica do nosso cérebro. Além disso, temos aquela questão dos vídeos, dos TikToks. Antigamente eu via Consumo uma rápido, não é? série, sim, consumo rápido, eu via uma novela do princípio ao fim, meia hora, e a história andava devagar, eu tinha que esperar para saber, e depois havia aquele fim da história em que tchan tchan, acontece qualquer coisa e agora só para a semana. E eu aprendia a ter aquela subida da minha dopamina, que é a nossa hormona da motivação e da felicidade, tal como a serotonina, mas aqui a A dopamina recompensa é aquilo que também, nos dá sim. o prazer, não é? Eu Isso. antecipo uma coisa boa, como um bom prato de massa, e depois isso, a minha dopamina já cresce só de saber que vou comer e a seguir como, e realmente foi muito bom, então aquilo é fantástico. E eu estava preparado, o meu cérebro está preparado para eu ter capacidade de trabalhar muito tempo para obter o prazer final. Ou seja, eu consigo começar uma tarefa e sei que daqui a 3 meses vou ter um resultado final. E essa dopamina toda só vem no fim, quando eu, consegui, fiz a minha tese, no caso, ou, consegui criar esta obra de arte que demorou X tempo. Mas hoje em dia, nós cada vez mais estamos habituados a dopamina constante. Os vídeos são rápidos, tudo acontece, melhor de 10 minutos de o melhor só. 5 minutos de só os pontos altos de qualquer coisa. E, portanto, isto está a alimentar o nosso cérebro de dopamina constantemente. Eu estou sempre a receber o melhor, constantemente. E nunca tenho que esperar, nunca tenho que trabalhar para conseguir Certo. obter esse pico. E isto também, nós sabemos que provavelmente em termos de desenvolvimento para as crianças não deve ser grande coisa. Eu não faço ideia como é que vai ser esta nova geração que teve isto desde que nasceu. Mas mesmo para nós que não nascemos nisto, torna-se difícil. Temos muito menos capacidade de estar no momento, temos sempre a próxima coisa, a próxima coisa, a próxima coisa. E isto é uma sobrecarga, é um curto-circuito que estamos a provocar. E, portanto, todo o dano que isto vai causar a nível cerebral, e se vai aumentar a quantidade de demências por outros motivos. Sabemos que a demência de Alzheimer está a reduzir a certo ponto, apesar de cada vez sermos mais, porque também somos mais pessoas, mas de alguma forma a melhoria dos fatores de risco, a melhoria das condições de vida tem vindo a ter impactos bons, mas agora vem aí a onda de todas estas situações. E eu acho, e todos nós sabemos que isso nos deixa cansados e estressados e que não nos traz um bem-estar, mas não conseguimos parar, porque é extremamente viciante, porque é a dopamina que está a ser. Eles sabem onde vão, às vezes eu não consigo parar de consumir e nem gosto, não é? Às vezes é Exato, um bocadinho como a exatamente. Coca-Cola. Eu bebo, mas não gosto, mas não consigo parar, porque aquilo foi desenhado para eu consumir, apesar de não gostar, porque Claro, consegue entrar nestes circuitos que o meu cérebro tem. Portanto, quem faz bem o seu trabalho sabe como conseguir com um humano, um ser humano, fique viciado claro. em alguma coisa, mesmo não gostando dela, não é? Ou não sentir que particularmente o faça feliz, mas não é possível. Portanto, nós temos que batalhar contra, isto tem que ser consciente, porque de forma inconsciente não conseguimos, não Claro, é? claro. É Sabes que assim que eu vejo um bocadinho. há bocadinho falavas de um exemplo que eu dou muitas vezes, e acho que até devemos, e quem nos estiver a ouvir, que seja este agente de mudança e que tenha esta percepção, esta consciência, e que nas conversas de café, nos almoços de domingo em família, que aborde isto, que é, nós efetivamente estamos muito pouco tempo no presente. Ou estamos deprimidos porque estamos todos no ontem, não é? Já aconteceu, já passou, temos que aceitar, não há nada que mude. Posso criar estratégias para, mas é o no agora, não é no ontem. E estamos todos ansiosos pelo que vai acontecer, não é? Estamos todos impacientes também, porque não conseguimos aproveitar o momento, o estarmos aqui agora, usufruir, aproveitar, porque é a única coisa que nós controlamos. E o nosso cérebro, como dizias e muito bem, e estavas a falar da dopamina e da endorfina, e eu lembro-me sempre do quarteto da felicidade, não é? Com a nossa ocitocina e
endorfina, dopamina, ocitocina e serotonina. Portanto, as nossas 4 maravilhosas hormonas que nos Hormonas da ajudam felicidade. ao nosso bem-estar e à nossa felicidade. E a verdade, e não querendo entrar aqui por nenhum campo da psiquiatria, como sabes, mas muito dentro daquilo que é a saúde do cérebro, nós estamos neste momento num país profundamente deprimido e com um alto consumo de antidepressivos e de ansiolíticos. O que é que está mal, Ana? O que é que nós temos, aonde é que temos que nos focar para efetivamente, de forma natural, conseguirmos manter a nossa saúde mental e o nosso cérebro saudável? Isso é verdade. É um pouco difícil porque acho que muitas das coisas até saem um pouquinho do nosso controle, como indivíduos, mas temos que, como indivíduos, mas como muitos indivíduos juntos, às vezes isso já pode não ser verdade. Portanto, há aqui duas questões que é, uma coisa eu tenho uma depressão, uma perturbação de ansiedade clinicamente Uhum. relevante e que justifique tratamento, mas também sabemos que não é um comprimido que vai resolver os problemas que estão ativos na minha vida. Se há um problema com a minha filha, com o meu genro, com o meu patrão, nós sabemos que ao colocar um comprimido, isso não vai tirar o problema e as pessoas entendem isso, nós lhes explicarmos. Porque é que não estão melhores? Porque a situação que está a correr e que lhes está a provocar este stress, esta Certo. ansiedade, não desapareceu. E o nosso cérebro é muito redundante, ou seja, eu até posso melhorar a serotonina com o medicamento, mas ele vai arranjar formas, quer dizer, o problema ainda está lá e, portanto, o cérebro, cada vez que descobrimos uma maneira, uma coisa que achamos que é a causa da depressão é falta de serotonina. É uma das. Porque nós damos Claro. mais serotonina, as pessoas melhoram durante um tempo, mas depois, como o problema ainda lá está, o cérebro arranja outra forma e há outro mecanismo e há outro transmissor e há outra que afinal ainda não estava bem e que agora deixou de ter a serotonina, porque ele já não tem esse mecanismo para se manifestar e arranja outro. Então, o problema é que nós estamos sempre só a ver uma coisinha de cada vez e são 30 a acontecer ao mesmo tempo. E um comprimido não tem. Agora, quando eu tenho efetivamente uma depressão clinicamente grave, eu preciso sair pelo menos do buraco. Uhum. Sair o suficiente para poder fazer as outras coisas que devo fazer no meu dia a dia. Portanto, a solução, em alguns casos, pode ser medicação para sair mesmo do fundo do poço, mas quando eu saio do poço, continuo a estar numa situação em que eu preciso usar outras ferramentas para que, cronicamente, eu tenha uma vida boa. E eu não consigo dizer ao meu patrão, vai para outro sítio, porque realmente eu não quero ter que lidar, porque de facto há coisas que nós não controlamos, mas, mas eu posso controlar as minhas ações e eu posso Uhum. tentar mudar a forma como eu lido com um problema que eu não posso mudar. É mesmo isso, eu posso passar o meu dia a pensar, pena que eu tenho de mim, que chatice, que azar, que raiva, porque é que isto só me acontece a mim? Posso, e a verdade é que de repente parece que só a nós é que temos azar e os outros têm todos sorte, não é? Mas a verdade é que provavelmente muitos têm azar também e não parece. Quando nós estamos a falar com alguém que não nos conhece tão bem, também não manifestamos, não é? Claro. Portanto, não acontece só aos outros. E há muitos, só eu, não é? E ao mesmo tempo, eu posso escolher ter essa atitude, eu posso escolher, ok, eu não consigo mudar isto. O que é que eu posso fazer para que isto não me atinja assim tanto na minha vida? E eu não sou a pessoa melhor para informar nem aconselhar, e por isso é que temos também psicólogos clínicos, Claro. excelentes psicólogos clínicos e psiquiatras para aconselhar, e portanto acho que muitas das ferramentas passam por, cada um faz aquilo que achar que é mais adequado para si, mas exercício físico ajuda a manter um bom controle, a meditação em alguns casos, yoga, outras estratégias. Lá está o balizar muito bem. Eu sei que desta hora até aquela hora eu estou no meu trabalho, às outras horas eu desligo, eu não estou acessível por telefone, por e-mail, dentro daquilo que for possível profissionalmente. Mas outras coisas há que não está ao alcance de Claro. cada um E trabalhar individualmente. o seu autoconhecimento, não é? O seu Isso, desenvolvimento pessoal, cuidar, portanto, que é uma coisa que a fazer coisas longevidade que nos sejam. traz. É muito importante, por exemplo, ter tarefas e atividades que nos consigam manter no presente, porque eu estou constantemente preocupada com o amanhã, porque vou ter que ter o trabalho e já me pediram ontem que tenho que não sei o quê, afinal, esta tarefa eu tinha para fazer, mas agora já me puseram mais 5, e portanto, se eu for dar uma corrida, uma caminhada ou estiver a fazer o jantar, o meu cérebro continua a pensar nessas coisas. Claro. Portanto, é muito útil arranjar uma tarefa, por exemplo, vou aprender a tocar um instrumento musical durante uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, não tenho mais, tudo bem. Naquela hora, aquilo é tão difícil que eu nunca fiz aquilo na minha vida,
que eu não consigo pensar em mais nada, só estou a tentar pôr os dedos no sítio, ou vou trabalhar na horta e tenho mesmo que estar ali a podar, ou vou para uma aula de dança com o meu companheiro, a minha companheira, e vou estar aquela hora, não é para mais nada, naquele momento eu estou só no presente. Temos São que as arranjar alguma atividades coisa destas. da atenção plena, não é? Ou mindfulness, como queiram Precisamente, chamar. atenção plena. Eu estou no presente. Isso é que é o mindfulness, ou atenção plena em português. Isso, Eu estou neste isso. momento no presente, eu não estou no futuro, eu não estou no passado, eu só estou aqui. E isto traz muita saúde. Uma vez por semana que seja, já não era pedir muito, se calhar, a pessoas que estão mais ocupadas. Isto já vai trazer muita saúde mental. Portanto, acho que é uma das coisas que temos que ganhar um espaço para nos cuidarmos e também nos conhecermos. O que é que me faz feliz, o que é que eu gostaria, quando estiver para morrer, pensar para trás que fiz mais. Foi trabalhar mais, foi responder a mais e-mails do meu patrão, foi estar aqueles bocadinhos com a minha família, aquele fim de semana que eu decidi que afinal não ia fazer nada de trabalho, ia mesmo segunda-feira logo se vê, não é? Pronto, e às vezes é mais fácil as pessoas que têm mais facilidade em fazer isto e outras que têm que trabalhar para serem Sem capazes de dúvida, dar-se a si sem mesmas esses dúvida. bocadinhos. Há bocadinho dizias, e estavas a dar o exemplo até da visão, não é? Dos nossos nervos visuais, e nós efetivamente vamos tendo perdas ao longo do nosso processo de senescência, não é? Portanto, falando sempre no âmbito saudável, aquilo que acontece. E eu gostava muito que explicasses às pessoas que nos estão a ver ou a ouvir, porque nós começamos a falar, e depois falaste também na aquisição de novas competências, como aprender um instrumento novo, porque há algo que se chama neuroplasticidade, e isto pode ser muito interessante Uhum. aqui nestas questões da longevidade, não é? Que nós temos muito medo, então, mas os meus neurónios vão morrer e depois o que é que vai acontecer? O que é a neuroplasticidade? E depois desmistificar então este conceito e depois ensinar-nos um bocadinho como é que eu posso então trabalhar a minha neuroplasticidade. Muito bem. Ora bem, morrer em neurónios é uma problemática, não é? Morrem neurónios desde que nós nascemos. Desde o primeiro dia, o que nós estamos a fazer é a deixar morrer neurónios. Neurónios que nós não precisamos. Nós estamos a querer tornar-nos eficientes. Nosso cérebro, desde pequenino, desde que nascemos, desde que se está a formar, nós temos muitos, muitos milhões de neurónios, mas, como eu digo, até aos 30 isto é bastante... Ainda vai havendo novas ligações que se estão a formar, mas a partir daqui há alguma perda também associada à idade. Mas a verdade é que mais neurónios não é necessariamente melhor. Há zonas do cérebro que têm que ter muitas ligações, zonas que têm que ter menos. Nós estamos com uma data de cabos, quando somos pequeninos, e saber onde é que isto se liga, e será que este cabo serve para alguma coisa? Não, este não tira, liga a este. Portanto, isto do morrer em neurónios não é necessariamente uma coisa patológica. E até é uma forma como nós estamos a podar a árvore, não é? Eu quero que a árvore nasça para este caminho e aqui este ramo vem para ali. Portanto, eu tiro este ramo para deixar que aquele consiga chegar à luz, porque senão este vai tapá-lo e este é que me interessava. E estes neurónios têm que comunicar uns com os outros, mas estes é melhor não comunicarem uns com os outros, porque senão vai dar. E, portanto, tudo isto faz parte. Isto é a neuroplasticidade. Quanto mais eu uso uma zona cerebral, ou uma forma de pensar, uma forma de atuar, mais ela se torna robusta e rápida. É um bocadinho como se eu vou muito de Braga ao Porto, todos os dias pelo mesmo caminho, essa estrada vai estar cada vez mais limpinha, sem ervas, por aquele caminho, vai cada vez uma autoestrada mais bem construída. E eu ir de Braga ao Porto pode ser, eu sempre que tenho um problema, ficar a ruminar à noite. E é a maneira como eu tenho de resolver este problema, e pensar como é que há de ser e passo mal à noite. Agora, há um caminho alternativo, em vez de ir para a autoestrada, eu posso ir por uma via um bocadinho ali ao lado. E em vez de ir ali, vou ter na mesma ao Porto, que é o que eu quero, é resolver o problema, mas se calhar eu podia ir por aquela estrada secundária e ver o que me dá. E essa estrada secundária pode ser, bem, eu agora desligo, penso noutra coisa, vou fazer uma coisa que seja agradável, eu ponho na minha cabeça a fazer o meu caminho daqui até levar a minha cadela a passear, como é que eu faria, viver cada momento desse passeio do cão, e isso ajuda-me a adormecer e eu estou a arranjar aqui uma estratégia para não pensar. E no dia seguinte o problema será resolvido. E eu vou começar a fazer as coisas desta forma. Eu vou começar a tentar à noite, não é para me preocupar com o trabalho, desliguei, de alguma forma arranjar. E eu estou aqui a desenvolver uma via alternativa para a resolução desse problema. E depois durmo bem e no dia seguinte até consigo resolver bem o problema. Ora, essa via, que era assim um bocadinho uma estrada mal esburacada e cheia de ervas, começa-se a tornar muito mais caminhada. Portanto, começa-se a tornar mais limpa, mais larga, mais ampla, e isto é a neuroplasticidade. É quando eu
começo a tentar fazer as coisas de outra maneira. É difícil ao início, mas o treino, da mesma maneira que se eu não sei jogar ténis, que não sei, certeza que se pegar uma raquete vou pegar tudo mal, vou tirar as bolas todas mal, e depois vai, se tiver um professor é mais fácil, daí o psicólogo às vezes também ser útil, porque é o professor neste caso para estas mudanças, mas com o tempo eu começo a, quando pego na raquete já pego direitinho, já não tenho que estar ali 2 minutos a pôr a mão como quero, já consigo, como em tudo na nossa vida. Portanto, e a neuroplasticidade, nós já sabemos que é mantida ao longo da vida, sobretudo mesmo em pessoas com processos patológicos, os neurónios que ainda estão saudáveis ainda têm neuroplasticidade. Portanto, esta capacidade que o cérebro tem de perceber, espera, mas tu queres que eu vá por este caminho. Ok, então vamos lá, neurónios, vocês ligam-se uns aos outros, vamos lá reforçar estas ligações, vamos lá aumentar os ramos da árvore que vão para aquela direção, vamos começar a cortar noutro sítio. Mas isto requer trabalho. Há pessoas que parecem que são especialmente boas numa coisa e à primeira vez que fazem já fazem bem, não sabemos porquê, provavelmente já tinham, quando eram pequeninos, feito qualquer coisa nesse âmbito, porque às vezes fazer uns cubos de alguma forma traduz-se na capacidade de fazer outra coisa, ou fazer uns puzzles, parece que os torna mais fáceis de navegar no espaço e até são bons automaticamente a fazer certas coisas, se calhar por causa disso, não sabemos. Mas sabemos que outras pessoas há que têm que treinar aquela tarefa, mas noutras até eram mais fáceis para eles, mas tudo é treinável. Antigamente achava-se que as crianças, umas eram menos espertas, outras eram mais espertas e a escola ia separá-las, mas não. Agora o que sabemos é que se calhar a escola, a maneira como está, é boa para algumas pessoas que já têm uma maneira de fazer as coisas, mas outras que até eram muito espertas, se tivessem a oportunidade de fazer de outra forma, até tinham conseguido chegar lá. Portanto, neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de criar novas ligações. Não precisamos de mais neurónios para isso, precisamos é de reforçar amizades entre os neurónios, um bocadinho como as nossas, não é? Se nós mantivermos sempre a comunicação, o toque e a proximidade, a comunicação é mais rápida do que se eu estiver sem falar com uma pessoa há muito tempo. Mas temos toda aquela chatice de voltar a ter os Ao formalismos início, não necessários, é? não é? Exato, E isso exato, demora exatamente. tempo e primeiro que chegamos ao ponto enquanto que se eu ligar para um amigo digo logo, olha, preciso disto. Não preciso dizer, então, Exatamente. estás tudo bem, não sei o quê, vamos lá. E 3 telefonemas depois lá consegui resolver o problema. Assim não, é tudo muito mais direto. Portanto, não ter medo de tentar coisas novas. Claro que com a idade nós não somos tão rápidos, tão eficazes, distraímos com mais facilidade. Somos mais eficazes porque já temos a experiência, já sabemos o que é que experimentámos que não funcionou e aquilo que funciona e vamos direto, enquanto se é uma pessoa mais jovem, consegue experimentar 5 formas de resolver o problema em 10 minutos e nós, se calhar, só fazemos uma, mas vamos logo à certa. E eles tiveram que fazer, portanto, são Experimentar as rápidos, cinco. mas não Exatamente. têm experiência e nós já temos. Por outro lado, se me obrigarem a fazer muita coisa em 10 minutos ao computador, eu vou estar ali com um dedo em cada tecla, enquanto para o mais novo, se calhar, mas com treino, se eu tivesse treino de telegrafar, também lá ia. Mas, de facto, temos mais dificuldade em aprender coisas novas com a mesma velocidade que tínhamos quando éramos miúdos, porque temos muitos neurônios que ainda não sabem onde é que se vão ligar e estão a pedir, então, onde é que eu me ligo? Morro ou fico? Nós temos que desligar o que já estava e tornar a ligar noutro sítio. Isso leva tempo, mas é possível. Por outro lado, essas ligações estão tão fortes que, quando são bem feitas, nos tornam super eficazes. Pronto, É e o depois chamar, tem é como andar de bicicleta, não é? Diz que uma pessoa aprender de tal e uma vez, qual, depois certo? sabe para o resto da Agora, se eu vida. quiser andar numa bicicleta que tem umas rodas um bocadinho tortas e os pedais que são noutro sítio, isso já é outra história. Já tenho que, Mas se calma. for, Se calhar exato, os miúdos novos metem-se numa dessas novas e em 10 minutos aprendem. E nós estamos ali, ok, agora 2 semanas depois eu vou saber andar nesta nova modalidade de bicicleta. Dá trabalho, mas se me pusessem na outra eu era bom logo à primeira. E ele que nunca andou nela, demora na mesma o tempo que portanto, demorou. isto é tudo uma questão de perspectiva, não é? Nós temos é que olhar É, sempre para as coisas, como se costuma dizer, claro. pelo copo meio cheio, não é? Em vez de olharmos sempre para o meio vazio, Isso é tudo uma faz questão parte de. do envelhecimento saudável, entrar na sala e não saber o que é, sobretudo ficando cansada e estou a pensar em 3 coisas e quando chego lá o meu cérebro não estava só focado naquilo, estava nas várias. Portanto, isso também é envelhecimento saudável, mas também é sinal de que realmente hoje em dia nós não conseguimos só fazer uma coisa cada vez. E nós não conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, apesar do que Claro, dizem que há pessoas que fazem, não, elas alternam muito rápido entre tarefas, mas fazê-las ao mesmo tempo é que não. E há pessoas que nunca foram boas nisso como eu, que sei que se me tiverem a interromper enquanto eu faço qualquer coisa vai sair asneira, mas eu tenho e as pessoas notam isto com o envelhecimento, que antes faziam muitas coisas, porque não eram como eu, já eram boas, e agora têm que fazer
uma coisa de cada vez, porque realmente têm menos capacidade de atenção, a minha capacidade de estar Claro. focada. Mas o truque, Ana, e diz-me se discordas de mim, o truque é sempre aceitar e adaptar-me, não é? Claro, Ok, agora claro. esta é a nova O meu, realidade, portanto, o meu cabelo está a ficar branco. Posso exatamente. aceitar, posso ficar zangada com isso. Nada Ou vai posso mudar o pintar, nesse facto. caso até é fácil. Posso pintar, posso pintar, mas nada vai mudar o facto de daqui a 3 semanas eu tenho que Ele voltar a nascer branco, pintar. exatamente, Ele nasceu exatamente. branco. Posso passar muito tempo zangada e preocupada porque é que ele está branco, ou posso dizer, ok, eu realmente já tenho 40 anos, o que é que eu perdi? Os meus cabelos estavam pretos, o que é que eu ganhei? Tanta coisa que eu não Isso, trocava, não é? exatamente. E precisei de Portanto, percorrer calma, estes 40 anos, não é? Para ser quem para eu cá sou hoje, chegar. e olha lá o que é que eu serei com 80. Portanto, devemos estar Exatamente. sempre nesta perspectiva. E falando agora nos 80, 90, às vezes um pouquinho mais cedo, e trazer aqui agora a questão patológica, porque a verdade é que as doenças podem surgir. Quanto mais anos eu vivo, maior é a percentagem ou a probabilidade de eu poder vir a desenvolver uma Sem patologia, dúvida. seja ela qual for, não é? Aqui, falando nas questões do cérebro, um dos grandes medos, eu diria da grande parte das pessoas, é vir um dia a receber uma notícia: olha, tem uma demência, tem esta doença, tem um síndrome demencial. Eu sei que tu, na tua consulta, recebes muitas pessoas exatamente com estas dificuldades, muito provavelmente de aceitação também, mas antes de entrarmos por aí, vamos só desmistificar uma coisa. Demência não é só a doença de Alzheimer, certo? Certo. Certo. A doença de Alzheimer é um dos tipos. É uma Um das dos tipos doenças de que demência. causa demência. Exatamente. Quais é que são aquelas, vá, 3 ou 4 que são mais prevalentes? Ok. Então, começando pelo que é demência, só para percebermos. Sim. Portanto, ser demência, como tu bem sabes, não estou a falar para ti, é eu ter uma doença que afeta a minha capacidade cognitiva, que eu não tinha antes. Portanto, eu tinha esta capacidade cognitiva e estou a perdê-la. Não nasci sem ela. E estou a perdê-la a um ponto que eu, neste momento, já não sou capaz de ter uma vida autónoma sem a ajuda de terceiros. Não me podem deixar sozinho uma semana, que a probabilidade de eu deixar queimar a casa ou de não, ou de não ser capaz de fazer as tarefas com segurança ou de atravessar a estrada fora do sítio, há uma coisa que realmente me ponha em risco. Portanto, não consigo viver autonomamente, pelo menos durante muito tempo. Já tenho uma demência, qualquer que seja a causa, e isto pode até ser uma pancada grande na cabeça que me fez ficar com uma lesão cerebral. Isto é uma demência. Antes da demência, nós podemos ter o defeito cognitivo ligeiro, que eu já tenho efetivamente alguma dificuldade, seja na memória, na atenção, noutras tarefas cognitivas, mas ainda sou perfeitamente capaz de viver autonomamente, salvo algumas dificuldades, mas isso não impede uma vida autónoma, mesmo com alguns erros. Portanto, isto é logo, as pessoas muitas vezes dizem que uma coisa é demência, outra coisa é Alzheimer. E não, Alzheimer podemos fazer o diagnóstico antes da fase de demência ou já na fase de Uhum. demência. Então, Alzheimer, sem dúvida, que é a principal causa, em que há a acumulação de determinadas proteínas. A amiloide é a primeira e a que as pessoas conhecem mais, entre outras, que vão destruindo os neurónios numa sequência que começa numa zona do cérebro e depois vai alastrando para outras partes do cérebro. Então, é uma doença que afeta todo o cérebro a certo ponto. Mas existem naturalmente outras. A principal, a par da doença de Alzheimer, e sobretudo em Portugal e noutros países também com o mesmo perfil que nós, é a doença vascular cerebral, causada pela presença de fatores de risco, e, portanto, quase metade dos nossos casos. E sabemos também que a doença de Alzheimer, que não se sabe muito bem porque é que começa, mas que uma das grandes coisas que pode levar ao início daquilo que vai depois começar então estes fenómenos de acumulação de certas proteínas que vão levar a Alzheimer, o início também parece estar muito associado aos fatores de risco vasculares. Eles não só causam a demência vascular, mas também as próprias doenças degenerativas. Portanto, já temos aqui muito por onde prevenir estas doenças, não é? As pessoas Uhum. preocupam-se muito com a carga genética e a principal coisa que nós herdamos dos nossos pais é a forma de comer, a forma de estar na vida, se somos mais ativos, menos ativos. É Claro que podemos verdade. mudar e a nossa personalidade também modela isto, mas nós não herdamos só estritamente o DNA, herdamos também outras coisas da nossa família, não é? Ter atenção também a isso. Mas outras causas, a demência vascular diz respeito quer ao facto de eu poder ter um AVC grande e depois, desde aí para a frente, ter dificuldades cognitivas por tudo aquilo que perdi e que podemos recuperar sempre alguma capacidade com algum treino e dependendo do grau de lesão, mas diz respeito, sobretudo, principalmente, à lesão crónica, lenta
de pequenos vasos. Nós temos as artérias é como uma árvore, vão ramificando, vão ficando cada vez mais pequeninos os vasinhos que levam sangue a cada vez zonas mais profundas do cérebro, até ao ponto de já serem do tamanho de cabelos ou menos. E são estas artérias mais fininhas, mais pequeninas, os capilares, que vão sofrer com a hipertensão crónica, com a diabetes. Podem dar AVCs também, nós podemos saber, ok, tive um AVC, tenho sintomas, mas eu posso não ter sintomas nenhuns e cronicamente eu vou ficando mais esquecida, com mais dificuldade de raciocínio mais lento. E podemos prevenir esta perda de capacidade com a prevenção das doenças que levam a ela. A própria idade, por si só, causa lesão nestes pequenos vasos. Mas também sabemos que a idade também está muito associada a mais tempo com hipertensão, com diabetes, com alimentação incorreta, com falta de exercício físico, com inflamação, por muitos motivos, incluindo a presença destes fatores de risco, que são deletérios para estes pequenos vasos e que vão danificar, então, a comunicação entre os vasos e os neurónios. Demência vascular e demência de Alzheimer são largamente as principais causas. Depois existem outras, a demência com corpos de Levy, é uma demência em que há uma acumulação de proteína diferente e que tem sintomas de alguma forma parecidos com Alzheimer em termos de esquecimento, mas diferentes. As pessoas podem ter alucinações visuais logo desde o início, ter um bocadinho de sintomas tipo doença de Parkinson, com dificuldade em caminhar, equilíbrio. Também um sono muito agitado, em que dão pontapés, falam e sonham muito e a pessoa do lado normalmente é que sofre. Portanto, tem assim algumas características que nos permitem fazer o diagnóstico. E existe também a demência frontotemporal, uma doença estritamente degenerativa que até já atinge aqui o nosso mais à frente, frontotemporal por esse nome, por esse motivo tem este nome, e que diz respeito mais à nossa capacidade, à nossa personalidade, à nossa capacidade de resolver problemas, as pessoas ficam mais inibidas. Costuma ser uma doença que aparece em pessoas um bocadinho mais jovens, não se fala tanto, mas o Bruce Willis, por exemplo, agora está a passar por isto e, portanto, tem sido um bocadinho mais mediática esta doença e agora as pessoas começam a ouvir falar. Depois existem muitas outras formas de demência, até um tumor pode causar uma demência, não é? Se tiver um tumor grande o suficiente. Portanto, agora já começamos. Mas isto para dizer que quando nós temos uma pessoa na consulta que vem com queixas de memória ou de outro tipo de dificuldade cognitiva, nós temos que pensar em toda a panóplia de possibilidades. Tóxicos, falta de vitaminas, certas coisas podem provocar ou pelo menos agravar, e nós temos que tentar perceber se há alguma destas coisas que possa ser curada, e dentro das que não são curáveis, como é que vamos abordar e atrasar, no fundo, a progressão dos sintomas. Não conseguimos atrasar a progressão da própria doença em si. O que nos interessa é não ter sintomas. Eu não me importo nada de ter Alzheimer, desde que não tenha sintomas dela. Isso, Eu não me importo de ter Alzheimer no exatamente. cérebro. Se eu for uma pessoa autónoma e cognitivamente íntegra até morrer. E nós sabemos que isso acontece. Chamam-lhes os super-idosos. Pessoas são acompanhadas em grandes grupos de doentes, ou neste caso pessoas saudáveis que são avaliados desde os seus 60 até morrerem, até aos 90, e que nos ajudaram muito a entender que nem sempre ter Alzheimer, ou proteínas da doença de Alzheimer no cérebro, significa ter doença de Alzheimer. Certo. E que nos indica que o risco genético, às vezes, não é uma inevitabilidade em algumas situações, depende dos genes, mas e também nos ensinaram o que é que pode fazer com que uma pessoa com a mesma carga de proteína tenha a doença de Alzheimer e outra pessoa com a mesma carga não a tenha. E esses fatores chamamos-nos de fatores de resiliência. E todos nós podemos, neste momento, com 40 anos, trabalhar nos nossos fatores de resiliência. E, portanto, é muito importante saber que ter a doença a nível cerebral, que se tivéssemos uma biópsia, não significa eu ter manifestações. Eu, sinceramente, o que me preocupa são as manifestações. O que se passa lá dentro que eu não vejo e não sinto, deixem lá. Bem. É muito importante para quem anda a estudar, mas eu quero é ter uma reforma em que eu trato dos meus netos, conduzo, passeio e morro feliz com uma vida plena e não sobrecarrego a minha família com dificuldade. E, portanto, é isso que temos que trabalhar. E mesmo depois de já ter sintomas, há certas coisas que podemos fazer para atrasar a progressão desses sintomas, independentemente de eu já ter a doença ou não. Mais uma vez, não me preocupa se tenho a doença, preocupa-me se esta doença me tira a autonomia e sobrecarrega os meus familiares. Nesses dois pontos que eu queria tocar agora. Primeiro, a minha avó teve Alzheimer, o meu pai teve Alzheimer, de certeza absoluta que eu vou ter Alzheimer. Isto é verdade? Não necessariamente. Depende de várias coisas. A minha avó teve Alzheimer. Com que idade? A minha avó viveu até aos 90 e começou a ter Alzheimer nessa idade. Então, se calhar, o que eu herdei foi a capacidade de viver até muito tarde.
O meu pai e a minha avó ambos tiveram Alzheimer aos 60 anos. Bom, isso então pode efetivamente significar que eu tenho um gene que me aumenta o risco, ou que tenho na família e que potencialmente herdei, ou não, um gene que aumenta o risco, ou até que é uma inevitabilidade em que eu herdando esse gene de certeza que vou ter a doença, menos que entretanto apareça uma cura. Portanto, tudo isto vai depender da idade, de quem são as pessoas da família que estavam afetadas e que tipo de doença é que estamos. Se tiveram Alzheimer, aumenta o risco genético se for com estas características. Mas se for outra doença, demência vascular, a partir do Claro, risco não foi genético. Simplesmente todos nós aprendemos a comer bem isso, e a não fazer isso, nada, não é? Também pode isso. ser. Sabes que eu Portanto, tudo lembro-me isto vai depender. de uma conversa que nós uma vez tivemos já há muito tempo e a este momento ainda não há uma cura, não é como nós sabemos, e quando há uma patologia detectada, uma demência, até uma doença de Alzheimer detectada precocemente, portanto com 60, 70 anos, que por vezes recomendam os descendentes a fazerem o exame para perceberem se têm esse fator genético, não é, da presença, e nós as duas quase que só a comentarmos uma com a outra foi um bocadinho do, epá, para quê? Não é? Porque eu só vou viver o resto da minha vida em ansiedade quando é que É, virá o primeiro sintoma ou o primeiro sinal. claro. E até lá, se eu trabalhar Isso, nos meus sim, fatores de risco modificáveis, não é? Está tudo sim, certo, sim. deixem-me É estar isso. aqui, não é? Afinando um bocadinho, sabes? Lá está. Há genes que são inevitabilidades. Eu vou ter a doença e eu podia ser a pessoa mais saudável do mundo, ter feito tudo certo, ter o melhor cérebro e este gene vai dar cabo do meu cérebro. E aí eu se calhar quereria saber. Porque se eu souber que a partir dos 50, ou 55, ou 60, eu vou ter uma doença degenerativa inevitável e que em 2 ou 3 anos me vai pôr numa cama, aí estes próximos 10 anos vão ser fantásticos. Eu só vou fazer aquilo que eu quero mesmo fazer. O resto, porque uma coisa eu penso, eu vivo até aos 80, vou engolir uns sapos e um dia hei de me reformar com um bocadinho mais dinheiro, se calhar, ou com um bocadinho menos chatice, se calhar, e Claro, nessa altura faço o que me apetece. Outra coisa eu pensei, eu não vou chegar aos 80. Eu sei que aos 50, em média, a minha família tem, quem tem, e eu sou portadora deste gene, portanto, depende da minha postura perante saber o que é, porque eu posso passar o resto da vida angustiada, eu posso dizer, calma, eu já só tenho 20 anos pela frente, então é agora que eu vou mudar de emprego. Eu andava há tempos a adiar, mas o que eu gostava mesmo era de ser chefe de pastelaria. E estou para aqui a ser claro, médica, então é claro. hoje. Despeço-me e vou fazer esse curso e vou ser feliz. Ou então, outra coisa qualquer. Quer dizer, acho que isso também é. Agora, outra coisa, eu tenho um gene que aumenta o risco, mas não é uma inevitabilidade. Que há um gene também que faz isso, e há muitos genes, mas há um deles especialmente conhecido, em que as pessoas agora fazem aqueles testes da saliva para saber a Sim, árvore sim, genealógica, sim, e às vezes sim, vem sim, esse gene também, porque eles pediram ou porque já vinha de graça, sim. e vem à consulta e dizer assim: olha bem, a minha avó teve Alzheimer, ou a minha mãe teve Alzheimer aos 80 anos, e eu fiz este teste e diz que eu sou um ApoE4, em vez de ser um ApoE3. Agora não vou entrar em tecnicalidades, mas é uma Uhum. versão da mesma coisa, que sendo normal aumenta o risco de acumular amiloide cerebral. Eu olho que boa coisa que você foi fazer à sua vida, sem saber isso, não precisava, Exatamente. não tinha interesse nenhum. Então, o que é que isso faz? Aumenta um bocadinho a probabilidade de começar a acumular amiloide no cérebro. Pode não acontecer acumular amiloide no cérebro. Se acontecer, pode nunca levar à destruição dos neurónios. Se houver destruição de alguns neurónios, pode nunca levar a sintomas de demência. E andou angustiado toda a vida a achar que ia ter Alzheimer. Isso. Não é uma inevitabilidade. E o que é que pode fazer? Agora que sabe isto, então vai ter 3 vezes mais motivação para, 2 pontos, fazer muito exercício físico ao longo da vida, ter uma alimentação saudável, não ter hipertensão, diabetes, colesterol, todas essas coisas, ou se as tiver, controlá-las muito bem, e não se reformar totalmente, no sentido em que no dia em que entregar os papéis para a reforma, que é um construto social que nos permite receber algum dinheiro sem termos que trabalhar muito para sempre, mas desse dia em diante eu vou ter outras atividades igualmente estimulantes e socialmente envolventes e que me permitam manter o meu cérebro ativo. Eu costumo dar o exemplo de uma doente que tive recentemente na consulta, com 76 anos, e que a mãe dela teve a doença aos 60, o irmão Uhum. também teve por volta dessa idade. Eu acho que vai ser uma genética destas que, se eu tiver o gene, eu vou ter a doença. Nada a fazer. Ainda não tive o resultado, não posso assegurá-lo, mas a senhora tem 76 anos, está só a iniciar uma doença de Alzheimer, assim, um defeito cognitivo ligeiro, que eu acho que é mesmo Alzheimer, mas ela anda na hidroginástica, faz teatro amador, ela e o marido passeiam
várias vezes para sítios diferentes, vão a museus, vão em grupos, participam em atividades de grupo, não param sossegados um minuto. Eu acho que ela atrasou a sua doença cerca de 15 anos com esta vida ativa que levaram, a partir do momento em que se formaram, começaram a viver. Foi que bom, agora podemos fazer o que queremos. Então não vamos ficar o dia inteiro a olhar para a televisão ou a sair de casa só sem rumo. Durante meia hora dar uma voltinha e tornar a vir para casa, passear o cãozito e não fazer mais nada. Eu sei que dá vontade quando estamos cansados do trabalho. Mas temos direito a 2 meses de férias e depois é voltar Aproveitar, não a é? trabalhar. Porque Trabalhar, dos... mas no sentido de uma reforma Isso. ativa. Nós, quando trabalhámos juntas e fazíamos a anamnese, não é? E verificámos isto empiricamente, obviamente não tem aqui nenhum significado científico, mas verificávamos que na transição, principalmente em alguns homens, portanto, sexo masculino, tinham uma vida laboral altamente ativa, com grandes cargos de responsabilidade, que depois entrando nesta fase da reforma, hum, o primeiro mês era muito giro, que eram as tais férias que falavas há bocadinho, o segundo mês já estavam ali um bocadinho perdidos, e no terceiro, epá, eu afinal não me preparei para isto é para fazer o quê? E começavam a surgir sintomas, não é? E depois iam a ver e tinham um síndrome demencial. Isto, o que é que despoleta isto? Pois, pode ser muita coisa, mas a verdade é que provavelmente a maior parte dos casos até já têm doença de Alzheimer, já têm acumulação da amiloide a nível cerebral, porque ela começa 10, 15 anos, até 20 anos antes de qualquer sintoma. Mas enquanto estavam a trabalhar, estavam ativos, estavam a fazer fisioterapia constante. Aqueles neurónios estavam sempre estimulados, trabalhados. Portanto, eu posso ter doença, mas posso ter a doença controlada se estiver constantemente ativo. Claro que depois também há outros fatores, a doença vascular vai acelerar, mas no fundo a demência de Alzheimer, que é das principais causas que acontece depois da reforma, o azar, não é que azar, reformou-se e agora quer aproveitar, são estas reformas em que a pessoa fica muito parada que perdem Certo. a resiliência. E nós também víamos quando trabalhávamos juntas e nos vários locais que foste criando que permitiram às pessoas ter essas valências, quando as pessoas entram em atividades de estimulação cognitiva, centro de dia ou outras, parece que melhoram. E de facto melhoram porque estão a fazer fisioterapia. Toda a gente entende fazer fisioterapia para um braço partido, uma perna partida, um AVC, mas ninguém aceita ir para os centros fazer a estimulação de saúde até mais tarde estes neurônios que estão doentes e nada vai parar a doença. E eles melhoram, claro que melhoram durante um tempo, melhoram a sua funcionalidade, afim, a doença eventualmente ganha, se for uma doença degenerativa, mas em muitos casos até se mantém ad eterno. Eu digo aos doentes, às vezes esqueceram-se que tinham uma doença, então onde é que está a teoria? Estão melhores? Não foi o meu medicamento, não foi. Juro que não foi o medicamento, foi aquelas atividades todas em que vocês se meteram que felizmente ouviram ou decidiram por vossa iniciativa fazer, porque não tem nada a ver com nada que eu tenha feito para vos ajudar, porque os meus medicamentos não fazem isto. Portanto, é mesmo importante as pessoas perceberem que mesmo quando já têm a doença, que podem... Claro que há casos mais catastróficos que infelizmente têm uma doença mais agressiva, mas isto não é felizmente a regra. E muitas vezes o que acontece é que quanto menos capacidades eu tenho, menos se faz, mais se substitui a pessoa. E nos homens acontece mais, nós percebemos disso, talvez na nossa sociedade, em Portugal especificamente, em que as mulheres, as atividades de casa, de jardim, essas estiveram presentes ao longo da vida e nunca deixaram de ser feitas. Portanto, há sempre ali atividade, enquanto que os homens efetivamente têm, e agora as novas gerações já não será assim, mas nós ainda estamos a ver o resultado, não é? Das E portanto os gerações homens realmente anteriores, saíam de manhã, chegavam à noite e dedicavam Isso. 100% à empresa, ao trabalho, ao que fosse. E em casa não faziam nada, porque não estavam em casa tempo suficiente para fazer nada, e as mulheres, entretanto, chegavam mais cedo, cuidavam também dos filhos. Portanto, há certas atividades que não se perderam e, portanto, não é uma quebra tão grande, embora também seja uma quebra, sobretudo nas que também trabalham. E hoje em dia já não vamos ter essa proteção. Portanto, desenganemos-nos mulheres, porque nós agora, os homens fazem tanto como nós em casa, se forem como em minha casa pelo menos, tanto ou mais. Sim, como na minha. E, portanto, não vai haver essa diferença de géneros que estamos a ver nas gerações mais antigas. Nós temos mesmo que nos preparar tudo o que queremos fazer para a nossa reforma. Não é deixar tudo para a reforma, obviamente, mas começar a ter, não é só pensar no futuro, mas pensar, ok, eu quando me reformar, eu digo assim,
se os computadores e a inteligência artificial vierem a substituir o meu trabalho, eu até penso, ai que bom, então já tenho aqui Tem tanta tempo coisa a que eu fazer. gostava de fazer, eu arranjo outra coisa para fazer, com ou sem remuneração, dependendo da que fase da vida eu vou estar, quando isso Exato, exato, acontecer, exato. mas eu gosto de fazer muitas coisas, se eu já não for necessária aqui, que bom, eu faço outra coisa. Enquanto houver doentes e eu até gosto do que faço, eu cá estarei para os ajudar, mas se não, isto é muito importante, é nós termos estas atividades todas preparadinhas para. O meu pai reformou-se agora e disse-lhe: Pronto, então como é que é? Tens 2 meses Isso. É depois, que é para fazer ele agora, tem muito que exatamente. fazer, mas não o Isso, vou deixar, vou estar atenta, porque isso eu não mesmo. quero ter que cuidar Claro, de alguém que não se cuida. Eu claro, quero que ele, se claro. tiver doença, eu cá estou, mas que seja, que tenha toda a qualidade. Eu quero que o meu filho tenha um avô até muito tarde, Isso, que brinque com isso. ele e que esteja ativo. E, portanto, não há cá É um reforma. ótimo Reforma é só destino. papelada. Reforma é ao fim do mês Exatamente. receber aquele certinho sem ter que ir Isso, isso, para o local de exatamente, trabalho exatamente. anterior. Mas o resto não pode acontecer. Aninha, isto de falarmos com amigos é mesmo assim, porque já estamos a chegar ao É, final do nosso claro. programa. Mas antes de encerrarmos, eu gostava muito que tu deixasses, nós somos ouvidas, estamos a ser ouvidas ou vistas por pessoas de diferentes faixas etárias. E eu gostava muito que deixasses um conselho para todos eles, todos nós, possamos manter o nosso cérebro saudável, daquilo que depende de nós, obviamente. O que é que eu posso fazer agora para melhorar aquilo que será o meu futuro, daquilo que depende de mim? Olhem, durmam bem, aprendam a dormir bem, tirem esse tempo e, se não conseguirem, peçam ajuda para perceber o que se passa com o vosso sono. Aprendam a fazer coisas novas e aprendam a gozar o momento, porque isso vai trazer saúde mental e saúde neurológica. E claro, não posso deixar aquelas recomendações de exercício físico, dieta saudável, mas isso já toda a gente sabe e não precisam que Claro, eu diga. E às isso. vezes é importante pensar nas coisas que não parecem óbvias. Que bom. Ana, que maravilha de Foi conversa. ótimo. Obrigada por teres partilhado tanto connosco e de certeza absoluta que as pessoas que nos estão a ouvir vão cumprir tudo, pois o problema vai ser vais ficar sem doentes. Portanto, Fantástico. Como eu já disse, pois sobram aqueles arranja, que infelizmente não podem ter, por mais que façam, isso, nada, que não serão isso, muitos, porque a maior parte de isso. nós está ao nosso alcance ter um melhor cérebro, e mesmo que esses sejam, entretanto, tratados por outras entidades, Isso cá mesmo. estarei para ter outras atividades. Isso. Ou não fosse eu Bom, alguém desta área. assim nos despedimos de mais um episódio do Vamos Pôr a Ruga na Moda. No próximo mês traremos outras temáticas com outros convidados. Muito obrigada por estarem desse lado.